Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. No vídeo de hoje, iremos falar sobre radioatividade. Além de definirmos o que seria radioatividade, iremos nos atentar principalmente às três partículas principais, alfa, beta e gama, tá? Então vamos embora. O que seria radioatividade? De grosso modo, a gente pode dizer que a radioatividade ela diz respeito a uma desintegração espontânea ou provocada da matéria. E o que seria desintegração? Nada mais é do que uma forma de expulsar alguma coisa, de quebrar em outras partes, podemos pensar assim, de diminuir algo, que nesse caso aqui, esse algo seria a instabilidade. Sempre que a gente fala de radioatividade, vai ter que envolver algum núcleo que está instável, tá? Sempre a radiação ela vai acontecer no núcleo, é uma radiação nuclear. O núcleo de um elemento ele está instável. O que é que pode causar essa instabilidade do núcleo atômico? A gente tem três principais formas de excesso, né? Sempre vai ter que ter excesso para que ele esteja instável. Podemos ter excesso de massa, excesso de energia ou excesso de nêutrons em relação aos prótons. Cada tipo de excesso desse provoca uma instabilidade nuclear diferente. Lógico que, por ser diferente, para voltar a ser estável, vai ter que ser emitido algo diferente. Por exemplo, quando eu tenho excesso de massa, vai ser emitido partículas alfa. Porque você tem um excesso de massa, emitir partícula alfa, você perde 4 de massa. A gente vai ver direitinho já já. Quando você tem excesso de energia, você acaba emitindo partículas gama. E quando você tem excesso de nêutrons em relação aos prótons, ou poderia ser o contrário também, poderia ser prótons em relação aos nêutrons. Aqui você emite partículas beta, tá? A gente tem beta negativa ou beta positiva. Isso depende se o excesso é de nêutrons ou o excesso é de prótons. Mas aqui, a princípio, em relação a realmente a definição do que seria radioatividade, seria uma instabilidade nuclear em que essas instabilidades emitem partículas alfa, beta e gama de modo geral, tá? Vamos entender cada uma dessas aqui agora. A primeiro tipo de radiação emitida são as partículas alfa. Lembrando novamente que essas instabilidades acontecem no núcleo atômico. Eu tenho aqui um núcleo representado por P, que seriam os prótons, e N, os nêutrons, que é justamente o que tem no núcleo, né? Prótons e nêutrons. Ao emitir partículas alfa, olha aqui, ó, a emissão da partícula alfa, você está emitindo 2 nêutrons e 2 prótons. Ó. Se você lembra bem lá de Química Geral, coisa que você aprende lá no início do seu ensino médio, muitas vezes no ensino fundamental, a massa de nêutrons ela representa 1 grama e a massa dos prótons também representa 1 grama, né? 1 unidade. Então, quando você emite uma partícula alfa, você perde 4 de massa, porque você está retirando partícula alfa, está tirando nêutrons e prótons do núcleo de um átomo. Então, você está retirando, você está perdendo alguma coisa, que nesse caso seria massa. A gente costuma representar assim os elementos. Aqui em cima como A e aqui embaixo como Z, que seria o número de prótons, ou o número atômico, que seria a mesma coisa. Então, aqui nessa partícula alfa é justamente isso que está representado. Esse 4 aqui em cima é a massa da partícula alfa. E aqui embaixo esse 2 é justamente o número de prótons. Se você observar aqui, ó, são 2 prótons, e esse 4 aqui em cima é porque são 2 nêutrons e 2 prótons, que dá um total de 4 de massa, tá? Um exemplo aqui, ó. A partícula alfa, ela é uma partícula de carga elétrica positiva, tá vendo que você percebe isso aqui em cima, ó? Constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Por ela ter carga, ela é uma partícula que causa ionização, ela tem um forte poder de ionização. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não, senão ela vai ficar muito grande. Se você tiver interesse em entender detalhadamente essas emissões radioativas, o que é uma ionização de uma partícula, qual é que tem o maior poder de ionização, a velocidade dessas partículas, tudo bem completinho, a gente tem um curso preparatório para o Enem, em que lá a gente aborda justamente todos esses princípios minuciosamente, para que você não tenha chance alguma de errar no dia da prova do seu Enem, tá? Muitas vezes é cobrado isso para você. A parte teórica, ele quer fazer o jogo em relação à velocidade das partículas, por exemplo. Qual partícula é mais rápida? Qual partícula tem o maior poder de penetração? Quais delas têm o maior poder de ionização? Tudo isso pode ser cobrado na sua prova do Enem e nos outros vestibulares de modo geral, além do que simplesmente determinar
qual partícula está sendo envolvida no processo radioativo, tá? Se você quiser entender tudo isso e muito mais outros assuntos de forma detalhada no nosso curso de Química para o Enem, que está aqui na descrição o link para que você venha ser nosso aluno, tá? Vamos voltar aqui. Aqui eu teria um exemplo do elemento urânio, que é um elemento extremamente radioativo, e ele é extremamente radioativo porque ele tem excesso de massa. Veja aqui a quantidade de massa que ele tem em relação aos prótons. Se você dobrar esse 92 aqui, que seria a quantidade de nêutrons a princípio, né? A gente teria muito mais massa sobrando. Então, de 92 até chegar em 238 é a quantidade de nêutrons que a gente tem nesse átomo de urânio, tá? Então, tem uma diferença muito grande, tem uma quantidade de massa muito grande aqui. Quando eu emito uma partícula alfa, que é o que está acontecendo aqui, quando ela é emitida, ela sempre vai ser representada no produto dessa reação. Quando ela é emitida, eu tenho uma perca de 4 de massa. Se você comparar aqui, eu tenho 238 de massa antes de emitir uma partícula, eu tenho agora 234, que eu perdi justamente esses 4 de massa, que é o que está aqui na minha partícula alfa, tá? Aqui abaixo, se você perceber, tinha 92, agora tem 90. Então, perdeu esses 2 de número atômico aqui, característico da partícula alfa. Dica para você, dica do tio Flávio. Sempre que você verificar que houve perca de massa, é partícula alfa que está envolvida nesse processo. Não tem nenhuma outra partícula das 3 que a gente vai estudar em que haja perca de massa. Sempre que teve perca de massa, foi uma partícula alfa que foi emitida. Poderia acontecer o seguinte, eu tenho o elemento X aqui, por exemplo, com 100 de massa, 50 prótons, e aqui ele iria se transformar no elemento Y com 92 de massa e aqui com 46 de número atômico. Se perdeu massa, eu já sei que é partícula alfa. Partícula alfa tem 4 de massa e tem 2 de número de prótons. Mas veja, se eu tivesse perdido apenas 4 de massa, eu deveria estar aqui com 96, né? Mas está com 92. Por quê? Porque aqui o que aconteceu foi a perca de 2 partículas alfa. Tá? É importante que você tenha essa noção, simplesmente contar. Aqui foi uma perca de 8. 8 de massa representa 2 partículas alfa, tá bom? Isso pode ser cobrado dessa maneira para você nas provas. Vamos para a próxima partícula, que é a partícula beta. Essa partícula beta, a gente diz de grosso modo que tem 2 tipos de partícula beta. Beta negativo ou beta positivo, que também pode ser chamado de elétron ou pósitron, que é a famosa antimatéria, né? O elétron ele é negativo, a antimatéria do elétron seria um elétron positivo, que a gente chama de pósitron, que é justamente as emissões beta. Esse tipo de emissão beta são partículas de carga elétrica negativa ou positiva, depende se é beta negativo ou beta positivo, e massa desprezível. Se você observar aqui em cima, é zero, tá vendo? Então não há perca de massa quando acontece uma emissão de partículas beta. Outra coisa que está sendo dita aqui, é que elétrons são atirados para fora do núcleo. Aí você pensa, no núcleo não tem elétrons, como é que tem elétrons sendo atirados para fora do núcleo? Isso aqui é uma informação bem detalhista, que caberia um vídeo só para isso, tá? Mas eu já digo a vocês, no núcleo do átomo existem elétrons sim lá dentro, que esses elétrons ajudam a transformar um próton em nêutrons através dos quarks. São conceitos um pouco mais detalhados que, novamente, se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse detalhamento para você não errar nada em nenhum vestibular, adquira o nosso curso de Química para o Enem em parceria com o Simplifica Cursos. Está aqui na descrição, tá? www.simplificacursos.com, em que você vai ter acesso ao nosso curso de Química para o Enem. Vem se preparar com a gente, vem ser Simplifica Cursos. Vamos voltar aqui, Aqui eu teria agora o elemento césio, com massa 137. Verifique aqui, que se transformou no elemento bário, com massa 137. Não houve perca de massa. Não houve perca de massa. Então, não pode ser partículas alfa. Poderia ser beta, né? Não tem perca de massa alguma. Aqui embaixo eu teria um número negativo. Aí eu peço agora que vocês prestem atenção para não se confundir. Quando a partícula ela é beta negativo, você não vai retirar um número atômico. Você aumenta um número atômico. Veja que passa aqui de 55 para 56. Aí você diz, meu Deus, não estou entendendo nada. Como é que o negócio é negativo e ele aumenta aqui? Quando o beta é negativo, o que ocorre é a transformação de um nêutron em próton. Por isso que a massa não varia. Você tem a mesma massa de nêutrons e de prótons. Só que você converte um nêutron em próton, a massa se mantém a mesma, mas o número atômico varia.
por isso que ele vai para 56, tá? Isso aqui quando a beta for negativa. Quando a beta for positiva, poderia ter que o elemento X novamente com 100 de massa, 50 de número atômico, emitindo uma partícula beta positiva, tá? Com 0 de massa também. Isso aqui se tornaria no elemento X com massa 100, porque a massa não varia, porém agora meu número atômico iria diminuir. É sempre o contrário. Quando a partícula for beta negativo, o número atômico aumenta. Quando for beta positivo, o número atômico diminui, tá? Uma coisa curiosa, ó. Sempre que há emissões beta ou emissões alfa, o elemento ele muda. Se você prestou atenção aqui, o césio ele passou a ser bário. Por que isso aconteceu? Justamente porque houve variação no número atômico. Lembre que a característica do elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Se eu vario essa quantidade de prótons, meu elemento químico também vai mudar. Vou mostrar aqui, ó, só para a gente relembrar que o urânio era 92, passou a ser 90, que é o tório, né? Então mudou o número atômico, mudou o número de prótons, meu elemento também varia, tá? Vamos ver agora a nossa último tipo de partícula, que seria as emissões gama. Na emissão gama não há mudança de massa e muito menos mudança do elemento, tá? Aqui são ondas eletromagnéticas, muitas vezes a gente chama até as emissões gama de ondas literalmente, não chama de partícula, né? A gente costuma dizer que partícula tem massa. Como ela não tem massa, a gente chama ela de ondas. Da mesma natureza da luz, semelhante aos raios-x, sem carga elétrica e sem massa, tá? Então aqui eu teria um tipo de instabilidade por excesso, que letra horrível, excesso de massa, de energia. Deixa eu só apagar aqui, tá? Excesso de energia. Tá? Quando eu tenho excesso de energia, não é necessário perder massa e nem perder número atômico, nem perder prótons. Somente liberar essa energia na forma de partículas gama, tá? Então o bar aqui não varia, continua sendo a mesma coisa, mas eu liberei essa energia nas formas de ondas eletromagnéticas. Fato curioso, as partículas gamas, as emissões gama, na verdade, ela é o tipo de emissão que tem o maior poder de penetração. Por ela ter o maior poder de penetração, ela atravessa a nossa pele, literalmente, e ela pode causar mutações genéticas, ela pode partir aqui, ó, o seu DNA, por exemplo, tá? Fazendo ali mutações genéticas, causando câncer, por exemplo, a depender da sua exposição. Queimaduras de terceiro grau, por exemplo, tá? É uma partícula realmente com um poder de penetração bem elevado. Em compensação, ela tem um baixo poder de ionização, tá? Aqui eu teria uma imagem que representa bem esse poder de penetração, né, em que a gente percebe que a partícula alfa ela tem o menor poder de penetração, sendo barrado pela pele, por exemplo, por uma folha de papel. E por que ela teria o menor poder de penetração? Porque ela tem a maior massa. Quanto maior a massa de uma partícula, mais difícil ela se propaga, né, mais fracamente ela se propaga pelo ar, por exemplo. Então ela atinge velocidades menores e por ela ser maior também, ela também contribui para um menor poder de penetração. Em seguida temos a partícula beta, que não tem massa, porém ela já tem carga, então ela já começa a ter uma certa dificuldade de se propagar, porque ela vai ter atrações no meio de propagação. A partícula gama já tem um poder de penetração muito mais alto, ela é barrada somente por paredes de chumbo e tem que ter uma espessura considerável, tá? Se for uma parede de chumbo ultra fina, ela atravessa mesmo assim. E por fim temos os nêutrons, que seriam os neutrinos, que estão dentro do núcleo também, em que tem um poder de penetração muito alto. Porque além de não ter carga, além de não ter massa, eles têm uma velocidade muito elevada. Então eles atravessam praticamente tudo, barrados somente por uma parede espessa de concreto, tá bom? Mas como é que isso pode ser cobrado, professor? Pode ser cobrado através de sequências de decaimento radioativo, como está sendo representado aqui nessa imagem. Então, para cada intervalo desse, a gente vai determinar qual partícula está sendo emitida, para que você entenda bem e saiba determinar isso numa possível prova, tá? Normalmente nas provas vem mais fácil, não vem essa quantidade aqui que a gente vai fazer, não. Mas aqui a gente é bem completo e faz tudo como tem que ser feito. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o urânio com 238 de massa, passou a ser o tório com 234 de massa. Houve mudança de massa, já sei que é partícula alfa. Não tem nem o que pensar. Perdeu 4 de massa, perdeu 2 número de prótons, tá? Aqui eu tive a massa mantida, só que mudou o número de prótons. Então, se muda o número de prótons, é partícula beta.
Nesse caso é beta negativo, né? Lembra que a beta negativo, o número de prótons aumenta. Aqui eu tenho novamente uma beta negativo, porque a massa se manteve e mudou o número de prótons. Agora, ó, eu tenho uma perca de massa. Perdeu massa, partícula alfa, tá? Perdeu 4 de massa, perdeu 2 de número de prótons, beleza? Agora eu tenho novamente a perca de massa, ó. 230 passou de ser 226, emissão de partículas alfa. Eu tenho aqui novamente a perca de massa, emissão de partícula alfa de novo. Tenho a perca de massa novamente, ó, emissão de partícula alfa de novo, tá? Não tem mistério, não tem o que pensar. Houve perca de massa e partícula alfa. Perdeu massa de novo, partícula alfa de novo. Aqui não houve perca de massa, então a gente precisa observar. Houve mudança no número de prótons. Aqui eu tenho uma emissão beta negativo, tá? Aumentou o número de prótons, é beta negativo. Daqui para cá foi uma emissão beta também, negativa, porque aumentou o número de prótons e a massa se manteve. Daqui para cá, partícula alfa, ó, tinha 14, passou a ser 210 de massa. Então perdeu massa, partícula alfa. Aqui partícula beta negativa, porque aumentou prótons e manteve a massa. Aqui eu tenho partícula beta negativo novamente, porque aumentou, manteve-se a massa e aumentou o número de prótons. E por fim temos uma emissão alfa, porque perdeu massa, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, não apareceu nenhuma partícula beta positivo, não apareceu nenhuma gama. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você, ó. Eu tirei aqui o elemento X com 100 de massa, 50 de número de prótons. Passou a ser o elemento Y com 100 de massa e 50 de número de prótons. Isso daqui vai se tornar no elemento I com 100 de massa e 51 número de prótons. Isso aqui vai se tornar no elemento Z com 100 de massa e 50 de número de prótons. Vamos identificar quais são as partículas que estão sendo emitidas. Ó, aqui tem 100 de massa e manteve 50 e 50 de prótons. Não mudou nada. Então só pode ser partícula gama, tá? Não variou, partícula gama. Daqui para cá agora, ó, a massa se manteve, mas mudou o número de prótons. Se muda o número de prótons, é partícula beta. Nesse caso aqui, aumentou o número atômico. Se aumenta, é a partícula beta negativa. Daqui para cá, ó, manteve a massa e mudou o número de prótons. Se muda o número de prótons, só pode ser partícula beta. Só que agora diminuiu, ó. Era 51 e veio para 50. Então, diminuiu o número atômico, eu sei que é uma partícula beta positiva, tá? Então, é assim que pode ser cobrado para você nas provas. Quando é cobrado, é dessa forma mesmo, tá? Esse decaimento, para você definir qual a partícula que está sendo emitida num decaimento radioativo. É bem simples mesmo. Lembrando que nós temos um curso de preparação completo de Química para o Enem, para que você consiga gabaritar sem ter dúvidas, sem ter dificuldades, tá bom? Esse curso está na descrição, o link aqui embaixo. Você pode mandar uma mensagem aqui nos comentários que a gente te responde. Você pode acessar o nosso Instagram, que é Simplifica Cursos, mais especificamente, @simplificacursos com 2 S no final. A gente está postando bastante coisa lá, o pessoal está comentando, está engajando direitinho. A gente responde lá, qualquer que seja a sua dúvida, tá? Manda um direct pra gente que a gente responde, ou até mesmo aqui nos comentários. Não deixe de deixar aquele like se você gostou da nossa aula, se você aprendeu. Eu tenho certeza que você está grato por ter aprendido esse conteúdo e você pode me ajudar curtindo e comentando e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!